vamos continuar, vamos falar do Vasco, que também joga amanhã, pega o Bragantino fora de casa, esse jogo às 6h30 da tarde, transmissão ao vivo no Premier. E pode ser que o time tenha um desfalque de peso. O atacante Ryan sentiu dores depois do clássico contra o Fluminense e ficou de fora de alguns dos treinamentos nessa semana. Caso o Ryan não tenha condições de jogar, Verratti, o Pirata, deve ser o substituto. Com edema, Ryan está fora do jogo contra o Bragantino. Cruz Maltino divulga a lista de relacionados sem o seu principal destaque. O Vasco não terá o seu principal jogador para a partida de domingo, 26, às 18h30, de Brasília, contra o Red Bull Bragantino. Ryan está com um edema na coxa direita e ficará no Rio para seguir com tratamento em período integral. Segundo o comunicado do Vasco, o atacante realizou atividade parcial junto ao restante do elenco neste sábado. Um dos pilares do time desde a chegada de Fernando Diniz ao comando da equipe, Ryan sentiu dores na perna ainda no primeiro tempo do clássico com o Fluminense. Mesmo assim, ele seguiu em campo e participou da jogada do segundo gol. Durante a comemoração, dirigiu-se ao banco de reservas para receber atendimento. As opções para o ataque do Vasco. Sem Ryan, o técnico Fernando Diniz deve escalar Vegetti como titular ao lado de Andrés Gomes e Nuno Moreira. Outras opções seriam GB e David, mas a tendência é que o centroavante argentino recupere a vaga no time. Por outro lado, o Vasco tem o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão na vitória por 2-0 no clássico com o Fluminense. O volante disputa posição com Tietê. A provável escalação deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Vegetti e Nuno Moreira. E para encerrar este Sport Center, um gesto simples que pode representar muito para quem precisa. Os jogadores do Vasco, Felipe Coutinho e GB, visitaram no Rio de Janeiro o INCA, Instituto Nacional do Câncer, e levaram um pouco de alegria aos pacientes e aos familiares. Olha aí. Maravilhoso, né? E você vê a disposição do GB e do Coutinho e a alegria das crianças que nunca mais vão esquecer isso. Ótima recuperação para todas elas. O trabalho do INCA é muito famoso no Rio de Janeiro, é espetacular. Como o GRAAC também, eu sou colaborador do GRAAC há mais de 30 anos já que eu colaboro com o GRAAC. Também um trabalho referência ao combate ao câncer infantil. Fechando a rodada para os times cariocas, o Vasco visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Fernando Diniz não vai poder estar à beira do campo, já que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Fluminense. Por outro lado, Hugo Moura retorna após cumprir suspensão. Vamos falar do gigante, meu caro Rodrigo Brandão. Fala do gigante. Vamos lá, falar do Vascão, que volta a campo domingo. Viu que eu falei gigante, o Saião colocou ele do Vasco, tá vendo? É. Claro, né? Ele é vascaíno, né? Obviamente. Domingo, 18h30, Botafogão, Vasco e Red Bull Bragantino. Isso. Agora, notícia que preocupa, hein, Breno? Ah, meu Deus. Atacante Ryan não treinou e virou dúvida para essa partida. Que isso, irmão? O Ryan ele sentiu dores no jogo contra o Fluminense.
no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. Continuou jogando, o Diniz preferiu mantê-lo em campo e ele foi poupado de alguns treinamentos. Ele até treinou, mas não com a mesma intensidade dos demais, né? Foram treinos leves, sem exigir tanto dele. E no treino, mais uma vez, ele foi poupado a fim de se recuperar, né? Tentar melhorar nessas dores, né? Para saber se ele estará apto a jogar. Se ele treinar normalmente sem dores, ele viaja com a delegação. Caso contrário, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Pode ser até que ele seja relacionado para, quem sabe, de sábado para domingo, essas dores cessem 100% e aí ele fique à disposição. Mas, se não passar as dores, o Verratti é quem vai assumir a titularidade. Então, a notícia de momento, principal do Vasco nesse momento, é que o Ryan é dúvida para o jogo de domingo. Jogador que vem sendo destaque do Vasco nessas últimas rodadas, 6 gols nos últimos 6 jogos, é o vice-artilheiro do Vasco no campeonato. Ele que vinha atuando como centroavante, homem de referência, mas devido a essas dores musculares, se torna dúvida para esse duelo diante do Red Bull Bragantino, Beranaca. Aí eu fico preocupado. Pra ficar mesmo. Aí eu fico preocupado, hein, o Rodrigo Machado e o Rodrigo Brandão, porque, cara, o Ryan, ele tá numa ascendente muito grande. Ainda tem muito que crescer, óbvio que tem. 19 anos de idade apenas e tá numa curva ascendente gigantesca. E se ele não jogar domingo, eu fico preocupado com essa sequência do Vasco, que pode ser interrompida. Não só pela ausência dele, mas é claro que vai fazer falta. Vem ele aí de novo? O Pirata, Pablo Verratti. No jogo contra o Fluminense chama de Veguete. Chama de Veguete. Contra o Fluminense, ele jogou os 2 tempos, ele sentiu no primeiro tempo. Falou na entrevista, né? Isso. No segundo tempo, ele jogou no sacrifício, né? Ainda com dores, ainda assim, fez a jogada, começou a jogada do segundo gol. E na comemoração do gol, ele foi pro banco receber atendimento. Foi atendido ali, né? Ninguém percebeu, né? A galera toda vibrando ali com o gol. Mas aí depois surgiu essa informação de que ele pode ser dúvida. No pós-jogo, na entrevista lá pro Cazé, que ele sentiu, falou que tava com problema na posterior, avisou o Diniz e o Diniz respondeu: você só sai daí morto. Isso é muito bom, cara. Diniz que deu uma entrevista ao Romário, né? E falou bastante do Ryan, falou que é pra ele o atacante mais completo do futebol brasileiro. E, de novo, fez campanha para que o Ancelotti o perceba, né? Para que leve o menino Ryan para esta próxima Copa do Mundo, no ano que vem, 2026, Copa do Mundo. Mas enfim, conclua. Fernando Diniz falou muito bem do Ryan e, se não jogar, cara, é um desfalque, pra mim, considerável. O Verratti tá numa fase bem ruim. Características totalmente diferentes. Muda completamente a configuração de jogo ali do time do Vasco, que vai ter de volta o Hugo Moura, né? Isso, o Hugo Moura tá de volta. Vasco teria força máxima, mas com essas dores aí do Ryan, talvez não tenha. Esse ponto que o Machado levantou é importante. A gente vai ter que chamar um break agora, mas assim, vamos falar mais de Vasco na volta do break, porque o Vitor Costa teve um argumento essa semana. Eu não estava no programa, mas eu estava ouvindo o programa, né? Óbvio que eu tenho que saber o que estão fazendo no programa, né, o Vitor Costa? Importante. Eu tenho que saber. E aí você falou um argumento que eu gostei. Estão fazendo uma campanha excessiva pro Ryan agora? Talvez, mas aí você falou que é porque o Ryan, por exemplo, ainda não jogou uma partida grande. Pois é. Um jogo decisivo. Então, vamos pensar sobre isso na volta do break, porque, de fato, é interessante. A gente já cansou de debater Ryan na seleção aqui, mas tem esse ponto também que eu acho que a galera tem que levar em consideração. O Ryan nunca jogou um jogo grande com o Vasco. Falaremos sobre isso na volta do break. Os maiores jogos. Semifinal do Carioca e quarta de final da Copa do Brasil. E Vasco e Flamengo. Claro que ele tem a chance esse ano, por exemplo, de decidir a Copa do Brasil. Ainda tem. Né? Pode ser convocado para amistoso também. Pode, não impede. Mas é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu acho que pro Ryan é até ruim esse tipo de debate, porque pode subir a cabeça nesse momento. Já estão falando aqui, Verratti não, DVD. Ah, meu Deus. Vamos falar disso também na volta. Mas com certeza pro próximo ciclo eu acho que o Ryan vai estar. O Ricardo Fontes, não tem nada que botar o Verratti, coloca o DVD. Porque ele botou em caps lock. Mas aí tem que ter um aparelho, né, pra botar o DVD. Conhecendo o Fernando Diniz, é óbvio que ele vai de Verratti. Aliás, o Verratti deu uma entrevista lá na sede da CBF, né? E se mostrou muito sereno quanto ao banco de reservas. Ele falou, faz parte do jogo. Errado é jogar todos os jogos que nem eu tava jogando. Gostei muito da declaração do Verratti. Quer falar, Vitor Costa? É acessível o jogo. O Bragantino vive uma fase muito ruim. Acho o Vascão que vence. 2 vitórias nos últimos 16 jogos. Uma delas sobre o Fluminense do Leblon James. E mesmo assim, o Red Bull Bragantino tá em 10º, né?
Porque fez um bom primeiro turno, Isso. mas vem muito mal no segundo turno. Tá a né? 3 pontos do Vasco. Tá a 3 pontos do Vasco, pode encostar no Vascão da Gama, mas Não, não porque acontecerá. O Bragantino fez um ótimo primeiro turno. Isso. Foi. Inclusive, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, ele vence o Vasco em São Januário, né? Grande noite do Isidro Pita. Só que derreteu. Eu narrei esse jogo. Pós-Copa do Mundo. Foi o Bragantino inverso do derreteu. Vasco. Começou bem e tá caindo. O Isso Vasco só tá começou pior mal por e causa tá do primeiro subindo. turno. Então, joga um dos piores futebols, como diria o outro do Futebols. Brasil nesse momento, o Muito Bragantino. É, porque tem jogos e jogos, né? Tem futebols bons e futebols ruins. Se é Vasco